Turminha boa do sétimo ano, estamos de volta aqui com vocês, gravando essa videoaula para a gente falar, dar continuidade ao estudo sobre os pronomes. Hoje, 14/8/2020, estamos iniciando mais uma aula e agradecemos a presença de todos vocês para assistir essa aula, tá bom? Bom, volto a frisar um pouquinho sobre a importância do uso dos pronomes, Mas eu falei que os pronomes eles são fundamentais para, para a fundamentação de um texto, por exemplo. Você vai escrever um texto, por exemplo, você tem que ter fundamentação baseada nos pronomes. Por que os pronomes? Eu até expliquei na aula anterior que os pronomes eles têm uma função importante, que é a função de coesão e coerência, tá? Porque até quando se fala em coesão, é aquela história que você está redigindo um texto, você não pode repetir palavras desnecessariamente, Então, para isso, você usa o recurso chamado de coesão, Coesão. Então, nós podemos dizer que os pronomes têm essa função especial, que é a coesão. E eu digo com toda segurança, como experiência de professor de língua portuguesa há muitos anos, que o aluno tendo esse olhar especial para o uso adequado dos pronomes, ele não vai ter dificuldade para fazer uma redação, tipo dissertativa, ou qualquer uma narração, tá? Então ele vai ingressar no vestibular, ele vai ingressar na faculdade sem problemas algum, até porque escrever bem não é para muitos, são para poucos, e tem interesse, tem, dedicação, tá? E aí espero que vocês tenham essa dedicação. Então vamos lá, pronomes, nós falamos na aula anterior que os pronomes são palavras, São palavras que acompanham um substantivo ou substituem um substantivo. Daí a interação que a gente tem que fazer com vocês sobre isso. Os pronomes têm essa função bacana de substituir ou acompanhar um nome. Eu coloquei vários exemplos. Então nós começamos falando aqui sobre os pronomes pessoais. Eu fiz aqui esse designer para mostrar para vocês essa arte, mostrando aqui a classificação dos pronomes. Então assim, a gente começa estudando primeiramente sobre os pronomes pessoais. Agora é interessante você perceber que quando se trata de pronomes pessoais, por que tem esse nome? Vamos entender por que tem esse nome, pronomes pessoais. Por que, pessoal? Já está dizendo pessoa, Esses pronomes é porque eles se referem diretamente ou indiretamente a pessoas, Você, por exemplo, pessoal, não vai se referir ao macaco como você. Ei, macaco, você está muito, como é que o meu filho diz mesmo? Você está muito sapeca, ele diz, você está muito sapeca, mais ou menos aqui que ele diz. Então você não vai se referir ao macaco utilizando o você, Por quê? Porque ele está dentro dos pronomes pessoais, porque ele se refere a pessoas e não a animais, beleza? Por isso que é chamado de pronomes pessoais. Então vamos ver aqui a classificação. Então, os pronomes pessoais, que são aqueles que a gente já sabe, eles que têm a função de ser diretamente às pessoas, se referir às pessoas, eles se classificam, eles se dividem também, tá? E no caso reto, Porque vai diretamente com a pessoa, com as pessoas do discurso, eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas, E o caso oblíquo, Também ele se divide em caso oblíquo e de pronome de tratamento. Então, os pronomes pessoais que a gente conhece, eles se dividem em três.
pronomes pessoais do caso reto, pronomes pessoais do caso oblíquo e pronomes pessoais de tratamento, que a gente já começou, já iniciou. Então, assim, quais são os pronomes pessoais do caso reto, né? Que a gente conhece? São aquelas pessoas do discurso: eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas, né? Aqui nós temos a primeira pessoa do discurso, né? Aqui tem a segunda e tem a terceira. Tudo isso aqui é do singular, a gente usa no singular. E aqui nós temos a primeira pessoa do discurso, do plural, a segunda e a terceira. Essa daqui a gente usa no plural, colocar PL, SING e singular plural. Então a gente conhece esses, viu gente? A gente conhece os pronomes, vou virar para cá, fica melhor. A gente conhece os pronomes pessoais do caso reto como sendo esses aqui, né? Porque vai diretamente à pessoa, entendeu, né? E, pessoal, nós temos os pronomes pessoais do caso oblíquo, ou seja, que também faz parte do caso reto, certo? Só que tem uma diferença, porque esses, muitas vezes, do caso oblíquo, eles é uma substituição, às vezes substitui algum desses pronomes aqui no nosso diálogo. Quando a gente está dialogando, uma vez por outra, você pode substituí-lo por algum desses aqui. Por exemplo, o eu aqui, vou até colocar aqui mais interessante. O eu, você, o eu, que é a primeira pessoa, tá? O eu é um pronome do caso reto, mas a cada pronome desse corresponde a uma do caso oblíquo. Qual é a primeira pessoa do caso reto? Eu. E quais são os pronomes oblíquos que se referem a eu? Me, mim, comigo. Né? Pronto, são esses três pronomes que se referem à primeira pessoa do singular, tá certo? Me, mim, comigo. Então, evidentemente, em muitos casos, na nossa comunicação, muitas vezes você usa o me, você usa o mim, comigo, por exemplo, Tereza vai comigo ao restaurante, comigo, né? Veja só, esse comigo está se referindo a quem? Ao pronome eu, porque Tereza vai comigo, né? Veja só, refere-se à primeira pessoa. Fulano me esperou lá no ponto de ônibus. Veja só, o me sendo utilizado aqui também se referindo à primeira pessoa, tá? Então, os pronomes, todos esses pronomes do caso reto, também tem algum referencial, né? Esses referenciais a gente vamos chamar de pronome oblíquo. Por exemplo, tu. Quais são os pronomes oblíquos que se referem a tu? Te, ti, contigo, né? Contigo. Te, ti, contigo. Exemplo, Tereza vai comigo e Rafael vai contigo. Por que eu estou utilizando o contigo? Porque o contigo, ele se refere à segunda pessoa do singular. Do singular, então, tem que haver a coesão. O que nós chamamos de coesão e coerência ao mesmo tempo, porque a coesão é uma coisa, mas a coerência é outra, porque às vezes você está redigindo um texto e você erroneamente usa um pronome inadequado e você está cometendo ao mesmo tempo a incoesão e a incoerência, porque a coesão é
a organização dos termos da oração, adequadamente de acordo com a norma padrão. E a coerência é quando o texto não tem sentido, né? Quando o texto não tem um sentido. A incoerência é isso. Então, para o texto se tornar coeso, ele precisa estar dentro da norma padrão da língua portuguesa e tem que apresentar sentido do que eu estou falando. Beleza? Então, aqui, cada um desses pronomes, aqui no caso, tem uma pessoa ao qual ele se refere, que são o que nós chamamos pronomes oblíquos. Então, são pessoas do caso oblíquo. E de tratamento, como a gente viu lá na aula passada, nós trabalhamos muito sobre isso, sobre os pronomes de tratamento, que eu vou indicar também depois uma planilha mostrando os principais pronomes de tratamento e os seus referenciais, né? Os pronomes de tratamento, eles são usados basicamente para tratar a pessoa com cortesia, dentro da norma padrão. Beleza? Tranquilo? Então, aí vem os pronomes possessivos, que são aqueles que indicam posse. Professor, não sei o que é pronome possessivo. Não sei. O pronome possessivo já está dizendo, são os pronomes usados para indicar posse. O que é uma posse? Este apagador é meu. Este pendrive é seu, né? Então, tudo aquilo que indica que é posse, é meu, minha, teu, tua, seu, suas, por aí vai. Essas palavrinhas que vocês ouviram eu falar são exemplos de pronomes possessivos, porque indica posse. Esse carro é meu, esse telefone é meu, e tudo que indica posse é o que nós chamamos de pronomes possessivos, tá certo? E nós temos também os pronomes demonstrativos. Professor, pronome demonstrativo foi explicado ontem, você já quer explicar de novo? Tem que explicar para você não sair mais da sua cabeça. Então, demonstrativo, já está dizendo que são aqueles que demonstram alguma coisa. Eu falei, eu tenho uma coisa bem bacana para a gente identificar o que é um pronome demonstrativo. Os pronomes demonstrativos, eles foram criados para fazer uma distinção entre o longe e o perto, não é? Longe, vamos ver aqui o que está longe. Aquele, aquela, e etc. Aquilo, né? E os que estão perto, esse, essa, né? Esses, estes. Então, todas essas palavras aqui são chamadas de pronomes demonstrativos, porque está demonstrando alguma coisa, está mostrando o que é perto e o que é longe. Tá? Dá para fazer a distinção, né? Bem bacana. E os pronomes interrogativos são aqueles usados para fazer perguntas. Muitas vezes você usa perguntas e você não sabe qual é a função dessas palavrinhas. Por exemplo, qual é seu nome? Né? Nome. Qual é um pronome? É um pronome interrogativo. Né? Interrogativo, porque ele está fazendo uma pergunta. Qual é o seu nome? Quantos anos você tem? Né? Qual é a sua casa? Onde sua casa fica? Então, todas essas palavras que normalmente elas vêm introduzindo a sua fala, né? São denominados de pronomes interrogativos, né? Já aconteceu de muitos alunos que estão prestando concurso, né? Perder uma questão porque não sabe qual é a função dessa palavra.
não sabe qual é a classe gramatical ao qual ela pertence. Qual é um pronome interrogativo. Por quê? Porque ele está fazendo uma interrogação. E o professor quer uma interrogação com pergunta. Uma pergunta. Tá? Então, qual, quais, quem, quando, com quem. Então, todas essas palavrinhas são denominadas pronomes interrogativos. É só você observar aí. Por quê? Quando tem um ponto de interrogação, é uma pergunta. É só você observar qual é a palavra que está fazendo a pergunta. Tá? Ok? Então, é bem fácil. Interrogativo. Aí tem os pronomes relativos. Vamos lá. Pronomes relativos. Professor, pronome relativo, você está louco, é? Pronome relativo, né? São aqueles que se relacionam, né, professor? Ah, eu tenho um relacionamento sério com fulano. Será que é isso? É um namorado? É uma namorada? Não. Espera aí, vamos entender que não é. Não estamos tratando de namoro, estamos falando de pronomes relativos. Olha, que é um pronome relativo que se relaciona um termo com o outro. Por exemplo, aqui, aquele ônibus, né? Vírgula, o qual você se referiu, vírgula, não passou hoje, certo? Aquele ônibus, o qual você se referiu, não passou hoje. Ó, o qual, tá vendo aqui? O qual. Esse qual aqui, ele está se referindo a quem? Olha só o referente aqui. Está se referindo ao substantivo ônibus. Então é um pronome relativo. Por quê? Porque está se relacionando com o seu referente. Qual é o referente de o qual? O ônibus. Quando eu digo aquele ônibus, o qual você se referiu, não passou hoje. Então, obviamente, o qual é classificado como pronome relativo, porque está fazendo uma relação. Vamos ver aqui um exemplo bem prático que coloquei nesse slide aqui. É o seguinte, pronomes definidos e relativos. Bom, eu comprei o vestido azul que estava na vitrine. Eu comprei, vamos colocar aqui outro exemplo. Eu comprei um vestido azul que estava na vitrine. Pronto. Qual seria, você saberia dizer qual é o referencial aqui? Ou seja, qual é o pronome relativo aqui? Vamos lá, eu comprei um vestido azul que estava na vitrine. Então, que, olha só, esse que aqui é um pronome relativo, porque esse que está se referindo a quem? Ao vestido azul. Né? Eu comprei um vestido azul que estava na vitrine. Quem estava na vitrine? O vestido azul. Então, o vestido azul, este pronome aqui está se referindo a ele. Vestido azul. Também fácil. Quais são os pronomes relativos que a gente conhece? Que, qual, os quais, as quais, e evidentemente outros que possam existir. Tá certo? Outro exemplo aqui, a casa onde cresci era enorme. Olha só, a casa, outro exemplo, a casa onde cresci era enorme. Não, enorme, né? Pronto. Então a casa onde cresci era enorme. Onde está o pronome relativo? Onde,
certo? Onde, porque aqui é um referencial, é uma relação. Que relação estou falando? Que a casa onde cresci era enorme. Eu estou dizendo, fazendo uma relação com a minha casa. Foi a casa onde cresci. Entendeu? Então, existe aí vários pronomes relativos. É só você entender que o pronome relativo sempre se relaciona com o termo da oração que está antecedendo, servindo de oração subordinada que inicia, que se inicia. Então, é um pronome que sempre se relaciona com a palavra antecedente. No caso aqui está se relacionando com o antecedente, que é a casa. Aqui no caso, comprei vestido azul que estava na vitrine. Está se relacionando com quem? O quê? Com o vestido azul, que é o antecedente dele. Aqui também da mesma forma. Aquele ônibus o qual você se referiu não passou hoje. O qual está se referindo a ônibus. Beleza? Ficou compreendido aqui sobre o que é pronome relativo. Né? Está dizendo que indica uma relação com o termo anterior. Vou apagar aqui, porque eu tenho que explicar os outros. Mas aqui é bem pequenininho, não dá quase nada para a gente poder explicar. Mas vamos que vamos, né? Bom, depois dos pronomes relativos, vem os pronomes indefinidos. Professor, você está falando coisa com coisa, eu não estou entendendo. Não é dica de nada. Calma só um pouquinho, só um minutinho, que você vai aprender tranquilamente. Indefinidos, que é um pronome indefinido, são aqueles pronomes, pessoal, que já está dizendo que não define nada. Vamos ver um exemplo aqui de um pronome definido para que você possa entender. Por exemplo, aqui, ninguém viu o eclipse. Olha aí, o eclipse, é isso assim? Ninguém viu o eclipse. Então, observem aqui. Quem é um pronome indefinido? Lógico, vai ser ninguém. Ninguém viu o eclipse. Ó, veja só, dá para me definir quem é esse alguém que viu o eclipse? Não dá. Né? Pode ser o João, pode ser o Sebastião, pode ser a Maria, pode ser o José. Está entendendo? Então, você observa que ninguém, que está fazendo realmente o papel do sujeito, nessa oração aqui, né, de um sujeito, ele está exercendo aqui, pessoal, né, morfologicamente, estou falando morfologicamente, não é sintaticamente, tá? Porque a morfologia trata da origem das palavras, então nós estamos falando aqui a classificação quanto à sua morfologia, tá? Então, morfologicamente, ninguém é classificado como o quê? Como um pronome indefinido. É um pronome, vou colocar aqui, pronome indefinido, tá certo? Porque ele não define quem é o sujeito aqui que está praticando essa ação. Ninguém viu o eclipse e pronto, né? Ninguém viu, né? Por exemplo, todos, outro exemplo aqui, todos amam a política. Todos amam a política. É até aqui uma piada, né? Todos amam a política, nem todos, né? Porque se todos amassem a política, não existia corrupção. Ninguém ama a política. Pessoas realmente, infelizmente, as pessoas confundem muito, né? Não sabem realmente debater política, né? Política era para ser a salvação da humanidade, né? Mas infelizmente hoje se tornou um meio de disputa como se fosse uma carnificina, né? Como um monte de hienas querendo pegar cada qual o seu bocado. Infelizmente confundiram a política, né? Todos amam a política. É até uma piada isso aqui. Todos, veja só, todos amam a política. Eu sei quais são esses sujeitos aqui. Dá para me identificar quem é que ama a política? Eu disse que todos, eu generalizei, né? Então, todos
também é classificado morfologicamente como pronome indefinido, tá certo? Beleza? Porque não dá para definir quem é quem, né? Aí outro exemplo aqui, bem típico, muitos morrerão de Covid-19. Covid-19. Muitos morrerão de Covid-19. Profeta eu. Estou sendo profeta? Vamos lá. Muitos. Muitos também. Dá para me saber quem são esses muitos? Então eu generalizei. Muitos são pronomes indefinidos. Beleza? Ficou explicado, ficou tranquilo, dá para todo mundo entender, não é isso? Se cair no vestibular, cair numa provinha, todos vão entender o que estou falando aqui. Tá? Bom. Veremos agora pronomes adjetivos. Ih, professor, falando adjetivos, não sei o que é isso não. Certo? Eu não deveria estar, na realidade, explicando pronomes adjetivos, mas eu estou explicando. Por quê? Porque em algum momento vocês já vão se deparar com essa situação, né? E vocês têm que conhecer, né? Os pronomes, pessoal, os pronomes adjetivos, pronomes substantivos. Conforme acompanham o substantivo, ou substitui o substantivo, os pronomes são classificados de pronomes adjetivos e pronomes substantivos. Pronomes adjetivos acompanham o substantivo como se fosse um adjetivo, determinando e modificando o substantivo. Veja aqui, minha irmã é bióloga, tá? Minha irmã, aqui um exemplo aqui, pronome adjetivo, minha irmã é bióloga, certo? Então veja o seguinte, observe que aqui nós temos o quê? É um pronome, né, que está fazendo um papel de um pronome adjetivo, porque funciona praticamente como adjetivo. Então é um pronome adjetivo. Minha irmã é bióloga. Tá? E você observa também que às vezes confunde muito, né? Porque além de ser um pronome adjetivo, ele também é classificado como pronome, o que, gente? Possessivo. Minha irmã, estou dizendo minha irmã, tá vendo? Pode ser um adjetivo, pode ser um adjetivo pronome ao mesmo tempo e pode ser também um pronome possessivo. Você pode explicar aqui porque na realidade isso aqui acontece muito de acordo com a colocação da frase, na construção da frase, tá? E eu queria que vocês não se preocupassem com isso, vamos se preocupar daqui para cima, tá certo? Até pronome indefinido. Bom, e pronome substantivo já está dizendo são aqueles pronomes que funcionam como uma espécie de substantivo. Por exemplo, esse é meu. Ela viu, esse é meu. Esse é meu. Esse pronome é um pronome demonstrativo e meu pronome possessivo, tá? Então esse meu, ele funciona como um pronome substantivo. Isso aqui é besteira que estou explicando, mas vamos nos atentar para esses pronomes aqui, tá certo? Raramente você vai ver isso aqui, tá? Raramente. Então, pessoal, essas são a classificação dos pronomes. Vejam, de novo, aqui eu vou fazer um resumo, são os pronomes que se classificam em pessoais, que se subdividem em caso reto,
do caso oblíquo de tratamento. Né? Os pronomes possessivos são aqueles que indicam posse, né? Vou até colocar aqui. Indicam posse, ok? São aqueles que indicam posse. E os demonstrativos que servem para demonstrar, demonstrar algo que está perto, né? Ou longe, né? Nós vimos aqui quais são eles. Aquele, aquela, isso, esse, por aí vai. E os interrogativos servem, né? Servem para iniciar perguntas. Não, perguntas. Quantos anos você tem? Onde você mora? Relativos servem para relacionar a termos anteriores. Termos anteriores, por exemplo, essa casa onde moro é muito bonita, né? Onde está se relacionando com o tema anterior, e por aí vai. Os indefinidos são usados, são aqueles que funcionam de modo impessoal, né? De modo impessoal. Impessoal. Quando eu falo impessoal, é que eles são, digamos, que eles são, não dá para saber de qual sujeito está se referindo. Eles funcionam de forma globalizada, né? De forma generalizada. E os pronomes adjetivos, já falei, né, que eles você não precisa se preocupar com isso, porque eles são muito relativos, relativamente você vai se deparar com isso, tá bom? Então vamos nos preocupar somente com essa parte aqui, tá certo? Bom, eu passei uma atividade para vocês de 13 questões para fazer o resumão de tudo isso aqui, beleza? Esperamos aí que vocês tenham feito aquela atividade.